aí, rapaziada, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos seguir os nossos trabalhos de hoje falando sobre LeBron James e sobre essa aposentadoria. Rapaz do céu, olha o que uma frase dita pelo LeBron faz com a mídia. É loucura. Seguinte, dando aqui um breve contexto para vocês. Depois do jogo 4 contra o Denver Nuggets, onde o Lakers foi eliminado dos playoffs, o LeBron ele cedeu uma entrevista coletiva onde ele foi perguntado sobre a temporada dele, né? Sobre a avaliação que ele fez da sua temporada, e ele disse que para ele a temporada não foi um sucesso, que sucesso para ele hoje é só brigar pelo título e que durante a off-season ele teria que pensar em várias coisas. Depois da entrevista coletiva, o Dave McManamon, bom jornalista que é, tentou tirar uma aspa forte do LeBron. Daí ele chegou no LeBron e perguntou: LeBron, quando você fala em pensar em muitas coisas, sobre o que exatamente você está falando? Daí o LeBron, de forma direta, disse: se vale a pena continuar jogando basquete. Então, nessa entrevista, o LeBron ele jogou no ar que existe a possibilidade dele se aposentar. Eu já falei aqui no canal que, na minha opinião, essa fala do LeBron teve a intenção muito mais de pressionar a diretoria do Lakers a conseguir bons reforços durante a off-season do que qualquer outra coisa. Eu acho que o LeBron ele teve a intenção de botar uma pressão ali no Rob Pelinka, mas é inegável que existe um mundo em que o LeBron se aposente. Existe esse mundo. Estamos falando de um cara de 38 anos que já ganhou tudo que tinha para ganhar, que vem de uma temporada extremamente desgastante, onde teve que lidar com lesões. Então existe um mundo em que a aposentadoria do LeBron aconteça de fato. Existe esse mundo. E trabalhando com essa possibilidade do LeBron realmente anunciar a sua aposentadoria, fica a seguinte dúvida: o que o Lakers pode fazer? Quais seriam as opções do Lakers se o LeBron realmente se aposentar? O Lakers ficaria perdido? O Lakers não teria o que fazer? É sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. Eu irei aqui falar sobre as opções do Lakers caso o LeBron realmente se aposente, tá bom? Então, antes de eu começar, só vou pedir para que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal se ainda não for inscrito. Se você já foi inscrito, agradeço muito. Se você não for inscrito, se inscreva e faça parte dessa comunidade maravilhosa, tá bom? Vamos lá, meus amigos. Antes de tudo, vamos entender qual que seria o primeiro impacto do anúncio da aposentadoria do LeBron. Quais seriam as primeiras coisas que iriam acontecer caso o LeBron anunciasse, né, a sua aposentadoria? Bom, o LeBron ele assinou uma extensão de 2 anos, né, com o Lakers em agosto, onde na temporada 23-24 ele vai receber 46,9 milhões de dólares, obviamente se ele jogar, né? E na temporada 24-25, onde ele terá uma player option, ele pode receber, se ele aceitar a sua player option, 50,7 milhões de dólares. Então o LeBron ele tem essa grana garantida. Se ele se aposentar, automaticamente ele abre mão dessa grana, porque ele entraria na lista de aposentados voluntários. Então, anunciando a sua aposentadoria, automaticamente o LeBron abriria a mão de toda essa grana e não poderia assinar com nenhuma outra equipe por um ano. Então, a primeira coisa que rolaria quando o LeBron anunciasse a sua aposentadoria seria ele abrir mão dessa grana, essa grana ele não toca mais, e ele teria que ficar um ano sem assinar com nenhuma equipe. Daí, beleza, LeBron anunciou a aposentadoria. Quais seriam as opções do Lakers? Eu vejo 2 opções para o Lakers aqui, tá? 2 opções. A primeira, construir um novo time ao redor do Anthony Davis. Apesar do Anthony Davis ter um longo histórico de lesões e ter se mostrado
um tanto quanto inconsistente no ataque nessa pós-temporada, né? O Anthony Davis, ele teve jogos fantásticos de 30, 40 pontos e jogos discretos de 15, 16. Apesar de tudo isso, o Anthony Davis ainda é um dos melhores jogadores da NBA. Isso é inegável. E é um cara que está na casa dos 30 anos. Então o AD ainda está no seu auge. Ele ainda está no seu auge. O Anthony Davis pode sim ser um pilar para uma nova construção de elenco. Ele pode ser esse pilar ao lado de outros caras, como por exemplo o Austin Reeves. Inclusive, na reta final da temporada regular, os dois, Austin Reeves e Anthony Davis, seguraram a bronca, né, do Lakers. Né? O LeBron ele ficou um tempo fora nessa reta final de temporada por conta de lesão, e os dois, cara, seguraram muito bem as pontas juntos. Então, o Lakers pode sim construir um novo elenco, tendo o Anthony Davis e o Austin Reeves como os seus pilares, né? O Lakers vai ter que tomar algumas decisões nessa off-season referentes a renovações, né? O Lakers vai ter que renovar alguns contratos. O Rui Hachimura, o DeAndre Russell, o Lonnie Walker e o Austin Reeves terão, né, que renovar os seus contratos, né? Eles estão em fim de contrato. O Vanderbilt e o Malik Beasley podem ter também os seus contratos renovados. Então o Lakers vai ter que tomar algumas decisões. Se o Lakers dispensar todos esses jogadores que eu citei, menos Rui Hachimura e Austin Reeves, o Lakers vai abrir cerca de 60 milhões de dólares no seu cap space, obviamente, considerando o LeBron fora já da equipe. Com 60 milhões livres no cap, dá para o Lakers explorar a agência livre, né? Dá para o Lakers explorar o mercado de agentes livres, que contará com alguns nomes interessantes, como Kyrie Irving, James Harden, Fred VanVleet, Kyle Kuzma, Jeremy Grant, Kristaps Porzingis. Então, se o Lakers resolver construir um novo time ao redor do Anthony Davis, o Lakers pode fazer isso. O Lakers vai ter ferramentas para construir esse elenco. Basta abrir espaço no cap, né? Que aí é só o time dispensar, né? Vanderbilt, Malik Beasley, Lonnie Walker e DeAndre Russell. É só dispensar esses caras e explorar o mercado de agentes livres. Então a primeira opção que o Lakers teria, caso o LeBron se aposente, é construir um novo time, tendo o Anthony Davis como o seu pilar, né, como o seu franchise player. Daí, se o Lakers olhar para o Anthony Davis e pensar, pô, não confio nele, não confio no Anthony Davis, eu não quero construir um time ao redor do AD. Aí o Lakers tem mais uma opção, que é trocar o Anthony Davis e partir para a reconstrução total, né? O Anthony Davis ainda tem um ótimo valor de mercado, claro que não é o mesmo valor que ele tinha quando ele chegou no Los Angeles Lakers, mas ele ainda tem um bom valor de mercado. Eu ainda acho que o AD, numa troca, rende ali 1, 2 picks de primeira rodada e talvez 1, 2 bons jogadores jovens, né? Se o Lakers resolver trocar o AD nessa off-season, né? E aqui é importante deixar isso muito claro. Aqui eu estou considerando um cenário onde o LeBron se aposente, tá? Se o Lakers quiser trocar o Anthony Davis nessa off-season, alguns times com certeza mostrariam interesse nele, como o Portland Trail Blazers, né, que tem a terceira escolha geral no draft, então o Lakers poderia pegar essa terceira escolha geral, ou talvez até um Houston Rockets, que tá querendo aí ser mais competitivo e que tem a quarta escolha geral. O Lakers poderia oferecer o Anthony Davis para esses dois times, pegar essas escolhas de primeira rodada, mais alguns jogadores jovens e começar a reconstrução. Só que, qual que é o problema da reconstrução? É que o Lakers não tem a sua escolha do draft em 2024. A escolha de primeira rodada do Lakers em 2024 não é do Lakers, é do Pelicans. Porque o Lakers enviou essa escolha para o Pelicans na troca do Anthony Davis. Então, se o Lakers partir para a reconstrução na próxima temporada, quem vai sair ganhando será o Pelicans, porque a escolha do Lakers de 2024 será do Pelicans. Então,
o grande problema do Lakers optar pela reconstrução é que quem sairia ganhando de forma imediata seria o New Orleans Pelicans e não o Lakers. Beleza, o Lakers poderia tentar negociar com o Pelicans essa pick? Poderia, mas eu acho difícil o Pelicans abrir mão dessa escolha se o Lakers entrar em reconstrução, porque uma pick de um time em reconstrução, no pior dos cenários, vai ser uma pick top 10. No pior dos cenários. Então, assim, existe a opção do Lakers reconstruir, né, do Lakers trocar o Anthony Davis por escolhas de draft, existe a opção. Só que não é uma opção que eu acho tão viável assim pro Lakers, pelo fato do time não ter a sua escolha no draft de 2024. Então, eu acredito que a melhor opção para o Lakers, em caso de aposentadoria do LeBron, seria construir ao redor do Anthony Davis, né? Mantém o Anthony Davis, estende o contrato dele lá em agosto, né? Acho que em agosto o Anthony Davis já pode ter o seu contrato estendido, estende o contrato dele, dispensa aí uma galera, mantém o Austin Reeves, mantém o Rui Hachimura, abre 60 milhões de dólares no cap space e explora o mercado de agentes livres. Essa seria, na minha opinião, a melhor opção do Lakers. Só que, vamos lá, gente, vamos trabalhar aqui com a realidade. A realidade é que o mais provável que aconteça é que o LeBron não se aposente e jogue na próxima temporada. De novo, eu acho que o LeBron deu aquela declaração pensando em pressionar a diretoria do Lakers a montar um time competitivo para ele. Eu não acho que o LeBron cogita seriamente se aposentar na próxima temporada. Primeiro, porque ele tem uma puta grana garantida, é um contrato muito bom. E segundo, porque ele já falou 1 milhão de vezes que quer jogar com o Bronny antes de se aposentar. Ah, Luiz, mas ele pode se aposentar, fica um ano fora e volta para jogar no time do Bronny. Beleza, pode rolar, mas eu acho difícil, tá? Eu acho difícil. Então, assim, o mais provável para mim é que o Lakers nem tenha que escolher uma dessas duas opções. Para mim, o mais provável é que o LeBron jogue ao lado do Anthony Davis. O Lakers deve montar um time competitivo e o Lakers deve brigar por alguma coisa na próxima temporada. Mas se o LeBron realmente anunciar a sua aposentadoria, o Lakers tem opções, tem essas duas opções. Ou constrói ao redor do AD, ou troca o AD e parte para a reconstrução. Bom, essa é a minha opinião sobre as opções que o Lakers teria em caso de aposentadoria do LeBron, e eu quero saber a sua. O que você vê o Lakers fazendo se o LeBron se aposentar realmente? Comente aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe com seus amigos, ative as notificações para não perder nenhum vídeo novo. E é isso, rapaziada. Tamo junto, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.